Entregues à morte. Vamos ler Mateus, que é o texto, verso 9. São Mateus, capítulo 24, verso 9. Como é um culto que é para trazer uma palavra de esclarecimento missionário, missiológico, então nós temos aí Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então está aí, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Pautado nesta leitura, iremos falar sobre isso aqui, entregues à morte. Na introdução, vamos lá. Não mandaram? O Jorge mandou. O texto, o Jorge mandou para ele mandar para ele. Muito bem, nós vamos falar sobre entregues à morte. E Jesus, queridos, ele deixou bem claro a todos nós, ouçam bem isso, a igreja, os irmãos. Jesus deixou bem claro a todos nós que aqueles que se propusessem, aqueles que se colocassem no desejo de servi-lo e segui-lo, de imediato, por amor a ele, iria enfrentar a morte. Isso é claro. Hoje, na atualidade, a gente pensa que um cristão de sucesso, um cristão à altura de uma comunhão com Deus, é aquele que exibe louvores, agendas, mas na época passada, em especial logo no 3º século, o cristão que era visto como espiritual era aquele que estivesse tanto pronto para dar testemunho de Jesus, como também morrer pelo nome de Jesus. A maior prova de um cristão que tem comunhão com Deus é quando ele está pronto a servir a Deus e a morrer por Jesus. Há um livro de John Stott que ele escreve, lá pelo capítulo 8, que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele está pronto para a morte. O verdadeiro discípulo de Cristo está pronto para a morte. Então, quando a gente escuta relatos de países como a Líbia, como a África, como os países denominados de cinturão de resistência, os mais revoltados contra o Evangelho e que não permitem que o Evangelho chegue lá, quando você vê um missionário, uma irmã, um irmão, se dispondo a ir para esses locais, como foi dado aqui o relato da Coreia do Norte, e nós sabemos que além de crescer outras religiões, sabemos que o cristianismo ele é seriamente combatido e não permitido entre outros povos. E há um relato que em 2001, 4.671 pessoas morreram por causa do Evangelho. Na atualidade, se você colocar aí, você vai ver o tanto de cristãos que agora, em outros países, estão sendo mortos por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E talvez você olhe para isso e pergunte, qual é a maior prova de que alguém, de que um homem, de que uma mulher é um verdadeiro discípulo de Cristo? Aquele que o ama até a morte. E quando você atenta para a palavra de Deus, Mateus 10, 22, Jesus disse assim: por causa do meu nome vocês serão odiados. Olha aí, vocês serão odiados. Mas como é que diz o restante do versículo? Vamos lá, todos bem forte, vamos lá.
mas aquele que perseverar até onde? Até o fim será salvo. Então perceba que a maior prova de que um crente realmente serve a Deus é quando ele persevera. É quando ele está pronto para sofrer e para morrer pelo nome de Jesus. Vocês sabiam que quando a igreja ela começou, que as autoridades tentaram logo de imediato se opor a ela, um dos cruéis perseguidores da igreja, como Nero, muitas noites foram abrilhantadas com o seu ódio contra os cristãos, quando ele acendia corpos de homens para brincar com crentes, tocava fogo e ele ficava feliz e sorrindo, porque ele queria banir com os cristãos. Se vocês analisarem a história, Policarpo também foi um mártir que sofreu por causa do evangelho. Há uma escritora, Ruth Saviano, se não me foge a memória, é o nome dela. Ela escreve muito para mulheres. E ela fala algo muito importante de mulheres que também foram mártires, que sofreram por causa de Cristo. Vocês sabiam que naquela época, os homens, quando começaram a falar do cristianismo, diziam que era uma religião canibalista, uma religião secreta, uma religião aonde os homens tinham caso de incesto, porque eles usavam a palavra irmãos e irmãs, e eles inventavam mentiras contra o cristianismo. Eles diziam que os cristãos comiam pessoas, porque quando os cristãos adoravam escondido, eles celebravam a ceia, e quando eles estavam gritando, eles diziam: vamos beber o sangue e a carne. E eles diziam que era para cometer o canibalismo. A igreja, ela foi acusada no início. Um certo homem tinha uma mulher que se tornou cristã, e ele disse para ela: por mim, se você se entregasse para muitos homens na cama, eu seria muito mais feliz do que você ser cristã. Muitas delas apanhavam de chicote, apanhava até o sangue descer, mas elas não negavam a Cristo Jesus, mas servia a Ele até a morte. Quando você pega o livro História da Igreja, História do Cristianismo, que foi lançado pela CPAD, há uma história de uma mulher chamada Perpétua e também Felicidade. Duas mulheres que sofreram por causa do Evangelho. Duas mulheres que na verdade sofreram martírio por causa do Evangelho. Na Idade Média, uma mulher que se levantou para pregar o Evangelho, anunciar a palavra, escrever contra o pecado, ela foi rebatida e, como não deixou de pregar, ela foi queimada em uma fogueira por causa do Evangelho. O que eu estou dizendo aqui é que nós temos histórias de homens e de mulheres que estavam prontos para sofrerem por causa de Jesus Cristo. Quando você atenta para isto, quem realmente quer cumprir o evangelho de Jesus Cristo, ouçam bem isso aqui esta noite, meus irmãos. Há até um teólogo que faz uma junção, me parece que foi Santo Agostinho, da Perpétua e também da Felicidade. Uma que tinha acabado de ter uma criança e o pai pedia para ela negar a Cristo, porque ela ia morrer por causa de Cristo. Ela disse: eu não posso fazer isso. Quando disseram para Policarpo: nega esse teu Cristo, ele disse: eu não posso fazer isso. Ele sempre foi fiel a mim. Você tem aqui a essência de um cristianismo verdadeiro. Eu vou dizer a vocês aqui esta noite, meus irmãos, é muito fácil hoje aqui no Brasil, com a liberdade religiosa que nós temos, as pessoas afirmarem que são cristãs, as pessoas dizerem que adoram a Cristo. Agora imagine naquela época, quando o imperador dizia: não adorem a ninguém, a não ser os imperadores. Esses crentes que se escondiam em catacumbas, em cavernas, e que os acusadores diziam que eles usavam símbolos, signos,
para se comunicarem, porque era uma religião cheia de mistérios, mas eles continuavam firmes. Eu quero dizer que só pode cumprir bem o ide de Jesus Cristo aquele que não tem a sua vida como preciosa. Só pode cumprir bem. Eu vou te dizer aqui esta noite, se você é egocêntrico, se você pensa nas coisas da terra, se você só se volta para isto daqui deste mundo, você jamais será um verdadeiro discípulo de Jesus. Mateus 16, 24, Jesus ele foi categórico e disse, ele disse da seguinte maneira, quem quiser vir após, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Atos 20, 24, Paulo diz, mas eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que me é proposto, de anunciar o evangelho, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Será que você estaria pronto? Me dá mais retorno aqui, por favor. Será que você estaria pronto para ser essa testemunha? Você estaria pronto para morrer por Jesus? Qual é o teu cristianismo? Qual é a fé que você vive na igreja? É isso aqui que nós queremos pontuar com vocês. Em Atos 1:8, Jesus Cristo ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tertuliano dizia, ele que fez apologia à igreja nas suas cartas, mostrando que os crentes não eram canibais, mostrando que os crentes, quando se reuniam para a ceia, ele até dizia, irmãos, é coisa linda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Se vocês estudarem a história da igreja, os crentes naquela época tinha o Coliseu romano, e lá tinha as brigas dos gladiadores, eram shows. Tertuliano escreveu uma carta para as autoridades, e ele disse assim, sabem por que vocês nos odeiam? Porque nós não estamos nas orgias de vocês. Sabe por que vocês nos odeiam? Porque nós não participamos dos jogos de vocês. Sabe por que vocês nos odeiam? Porque nós amamos uns aos outros e vocês não se amam. Vocês se devoram, vocês se matam, vocês estão prontos para se odiarem. E nós cristãos beijamos o ósculo santo por causa do amor de Cristo. Manifestamos o amor agape por causa do amor de Cristo. Não somos canibais, mas bebemos o sangue de Jesus Cristo que nos dá a vida eterna. Agora imaginem, eu li uma autora que ela dizia, imaginem, Tertuliano dizia, o sangue dos primeiros cristãos era a semente plantada para nascerem outros crentes. Quanto mais crente morria pela fé, outros surgiam. Agora, essa tua crencinha, oh meus irmãos, eu fico tanto pensando, é tanto crente com as crencinhas hoje. Vem para um culto, está cansado, trabalhei demais para Jesus hoje. Canta 2 hinos, estou cansado demais. Vamos louvar Jesus pela manhã, minhas amígdalas não estão bem. É um cristianismo fraco, é um cristianismo, como dizia Dietrich Bonhoeffer, a graça se tornou barata, é uma graça que não vive mais o preço e o sacrifício de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, quem ama Jesus pode olhar para a Coreia, pode olhar para a Líbia, pode olhar para os países que resistem, mas ele grita, eis-me aqui, Senhor, porque ele sabe, oh glória a Deus, eu não tenho a minha vida como? Vamos lá, diga isso bem forte. Eu não tenho a minha vida como? Mais forte, eu não tenho a minha vida como? Eu não tenho a minha vida como? Então preste bem atenção, imagine aquele irmão que ia para o sofrimento e a morte. Imagine aquela irmã, eu li de uma autora que ela dizia, a bravura dos santos lá no princípio é a bravura minha hoje. Aqueles que morreram lá no princípio é a razão também de eu estar aqui hoje, testemunhando da vida e do poder de Cristo Jesus. Eu vou dizer para vocês, cristianismo autêntico não é pular, cristianismo autêntico não é fazer show, cristianismo autêntico não é botar
botar a banda para tocar. Cristianismo autêntico é o crente gritar para o império, para as trevas, para o mundo: eu sou cristão, eu sou de Jesus. Os crentes da África, alguns que disseram: olha, negue a Jesus, se vocês negarem, vamos poupar. E eles gritavam: nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Hoje é fácil você botar uma frasezinha no carro. Agora imagine um imperador dizer assim: se você disser que é cristão, você morre. Você colocaria a plaquinha no seu carro: eu sou cristão? Quem lê Bíblia aqui, nós vamos apagar a história. Você teria coragem de pegar a Bíblia? John Hughes morreu por causa desse evangelho. John Wycliffe sofreu por causa do evangelho. Homens e mulheres lá atrás foram perseguidos por causa do evangelho. Naquela época, seguir a Jesus, dizer que era cristão, era chamar a morte para si. Ser cristão era chamar a morte para si. Será que tu tem essa coragem hoje? Será que tu diz assim: não, eu quero ser cristão para eu morrer por Jesus, eu quero sofrer? Tu tem essa crença? Eu me revolto, irmãos, às vezes eu fico lá em casa, eu leio essas coisas, eu leio a Bíblia e eu fico pensando: o cristianismo que a gente vive é crente brigando, é crente se digladiando, é crente disputando lugar na igreja, disputando cadeira no púlpito. E naquela época eram cristãos brigando pelo nome de Jesus, dizendo que só Ele salvava, curava e batizava. Qual é o teu nível de crença, rapaz? Paulo diz em Romanos capítulo 8, 36, ele diz: mas por causa de Cristo somos entregues à morte o quê? Olha aí, mas por causa de Cristo nós somos entregues à morte o dia todo. Olha aí, irmão Nascimento, somos entregues à morte. Servir a Cristo não é fazer balada. Servir a Cristo não é dizer festa de crente é bom demais. Não é só isso não. Servir a Cristo é sacrifício. Servir a Cristo é morte. Alcançaram promessas. O quê? Fecharam a boca de leões. Vai lá. Apagaram a força do fogo. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Puseram fuga aos exércitos estranhos. Vai lá. Olha aí, é lindo. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram... Aí agora começa. Olha o que é ser cristão. Uns foram torturados. Não aceitando o quê? Já imaginaram? Eu li uma história que um pessoal estava cavando um buraco para enterrar os crentes, porque estavam declarando que tinha fé em Jesus, e cavaram vários buracos, e começaram a enterrar os crentes vivos, davam uma pancada na cabeça dele, e aí cobria de terra, e aí a multidão assistindo aquilo, e enquanto de repente pegaram um e colocaram, aí quando foi dando a paulada na cabeça, um que estava na plateia viu um anjo descendo e recebendo o espírito daquele crente. Quando ele viu aquela cena, ele gritou para aquele algoz que estava ali, ele gritou e disse: cava um buraco também para mim. O soldado olhou para ele e disse: tu estás louco? Ele disse: não, agora há pouco eu vi um anjo descendo aqui e colhendo o espírito desse homem. Cava um buraco para mim. Será se tu estás pronto para cavar em teu buraco, rapaz? Para te botar na cova? Tu tem essa crença? Tem irmão que tem até vergonha de dizer que tem Jesus. Ele está na frente do juiz, está no trabalho. Até às vezes a pessoa diz: rapaz, tu é crente, eu te vi. Eu frequento. Né? Eu frequento. Às vezes, irmã, deixa disso. Eles não têm vergonha de fazerem as piores porcarias do pecado e da miséria. Vamos abrir a nossa boca sem temor e sem medo e dizer: nós somos cristãos. Só quem pode levantar as mãos e dizer: eu sou cristão, eu estou pronto para viver a fé nele.
Uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor. Olha o que é crença, pode passar. Aí vocês vão ver aí. Outros experimentaram o quê? E o que mais? E o que mais? Pronto, açoites, cadeias, prisões. Vai, coloca aí. Foram o que mais? Irmão, está tudo errado. O cristianismo nosso hoje é um cristianismo que você não pode sofrer nada, que você está blindado, que ninguém te mata. Vai nessa. Vai nessa. O cristianismo de Jesus. Agora é o seguinte, eu até entendo essas canções. Eles estão cantando para os próprios crentes. É um que tem inveja do outro, não é assim? Vocês podem observar que tem canção. Tu que tem inveja de mim, tu vai se lascar, não é assim? Tu vai ver eu no pódio, não é assim? Não é essa luta nossa. A Bíblia diz em Romanos 6,12: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, a nossa luta é contra o pecado. Vira aí pro teu irmão e pega a mão dele e diz: a minha luta não é contigo, rapaz. Diz aí: a minha luta não é contigo, irmã. Porque tem crente que eles estão brigando na igreja, não é assim? É brigando por cargo, é brigando por posição, é brigando por ensaio, é brigando. Irmão, o diabo está criando uma salada no nosso meio, que os crentes também estão se matando. Jesus te chama para tu brigar contra o pecado, é para tu brigares contra o reino das trevas, é para você pegar essa Bíblia e sair gritando aqui nesse São Luís: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Olha aí. Foram o que mais que aconteceu com eles? Sai tudo a crente, irmão, que não tinha. Olha, eu vou te serrar no meio por causa de Jesus. Pode serrar, bota o serrote. Não é assim? Assim foi com Isaías, não é assim? Bota, pegaram o Timóteo que estava pregando, pegaram ele, deram uma paulada em Timóteo, e aí ele pregando e meteram outra paulada, a cabeça abriu, o miolo desceu, mas ele morreu dizendo: Cristo é o rei da minha vida. Tu tens essa coragem? Pronto, olha aí, andaram vestidos de peles. Nero fazia isso, desamparados, aflitos e maltratados. Vai lá, meu filho, dos quais o mundo não era. Pronto, é desse jeito. Não é negócio não, irmão. Tá bem, eu falando um dia sobre os médicos de missões, a minha menina perguntou: papai, o senhor deixaria eu ir? Que tem agora um grupo de médicos que Jesus está levantando aqui no Brasil. Quem é médico que tem um chamado só para esses países que matam crentes. E aí eu vi um doutor agora, ele contando o testemunho de uma cardiologista. Ela ouviu esse médico falar e ela disse assim: eu já pedi baixa do meu emprego e eu estou pronta. Ela vai para um dos países que mais mata cristão. Agora imagine uma cardiologista sucedida aqui no Brasil. Isso é quem está pronto para amar Jesus. É quem ama Jesus. Esse negócio de tu só ficar lindo, 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 não faz nadinha para Jesus, não é assim? É um romantismo da fé. Lindo, lindo, não evangeliza coisa nenhuma. Lindo, lindo, é só para dizer que Jesus é lindo. Jesus quer ver tu na morte, rapaz. Jesus quer ver tu no campo de batalha. Jesus quer ver você enfrentando o diabo. Jesus quer ver você pregando evangelho. Jesus quer ver você não ter medo e nem negar o nome dele. Eu vou te dar um conselho: você está perdendo tempo. Se a sua fé não tem expressão nenhuma, lá em Apocalipse diz: de fora ficarão os covardes. E quem é o covarde, pastor? É você que tem medo de falar de Jesus. Tem deles que até usam evasiva. Olha, eu sou o seguinte, eu sou criterioso. Eu só quando surge uma oportunidade. Se não surgir, tu tem que criar. É assim que a Bíblia diz: fora de tempo e no tempo. Não é assim? No tempo e fora de, você tem que criar. É doutor, fale de Jesus. É juiz, fale de Jesus. É advogado crente, fale de Jesus. Ô meu querido, é um médico, fale de Jesus. Tem uma amiga minha que ela é doutora, e ela disse para mim: pastor, eu estou aqui dentro, mas na hora que termino de fazer um tratamento aqui com um paciente, ele diz: ô doutora, muito obrigado. Não me agradeça não, agradeça ao querido Jesus, que é o dono da vida, ele quer te salvar. Aí doutora, eu disse: Jesus te ama. Eu disse: pois empurra o evangelho, minha santa. É assim mesmo que a gente faz. Se tu andar com um negócio de elite, com vergonha de Jesus, o infernozinho já está preparado para ti. Agora, o meu conselho aqui: não tenha vergonha daquele que te deu a vida, porque de fora ficarão os covardes.
Então, queridos, vamos lá para o texto. Aí a Aderlê, cadê ela? Eu não vi ela aqui. Está ali a Aderlê. Ela escolheu um tema. Dentro desse tema, essa perícope que ela escolheu, ela é muito difícil de ser pregada. Por que ela é difícil? Porque ela é um tema escatológico. E todas as vezes que a gente vai para tema escatológico, é um tema pesado. Porque no versículo 9, se eu apenas pregar o verso 9, vai ficar desconexo com o tema que foi colocado. Mas eu vou tentar aqui colocar para vocês. Por quê, pastor? Porque Mateus 24, ouçam bem, Mateus 24, o versículo está corretíssimo que ela escolheu, o versículo. Eu estou dizendo é que Mateus 24 tem 3 interpretações. Por que é difícil? Porque Mateus 24 é um tema escatológico que envolve assuntos velhotestamentários, como em Daniel capítulo 9, a 70ª semana de Daniel. Segundo, o texto é problemático porque envolve Israel. E alguns teólogos dizem que não envolve a igreja. Outros dizem que envolve a igreja. Terceiro, eles dizem que esses acontecimentos do capítulo 24, em especial do versículo 1 até o 12, trata especificamente sobre a primeira semana da grande tribulação. Capítulo 6 em diante do Apocalipse, que aí você vai ter os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, se está tratando da grande tribulação, eles dizem que nesse período a igreja não estará mais na terra. Quem é pré-tribulacionista, quem é pré-milenista, segue essa visão. Os que são da linha pós-tribulacionista, eles acreditam que isso vai acontecer só no final da grande tribulação. Então, você tem esses primeiros problemas que nós estamos analisando aqui. Só que alguns acreditam que há eventos no capítulo 24 que envolve tanto Israel na década de 70, que se cumpriu, como também no período de 70, como também envolve futuramente a igreja e também envolve Israel no futuro. O protagonista principal desse capítulo, no caso da grande tribulação, será Israel. E em seguida o estabelecimento do reino de Cristo Jesus. Então, vamos analisar o seguinte. Essa temática do capítulo 24, ela está tratando da intensidade da grande tribulação. Está tratando dos grandes males que vão cair sobre a terra. E aí vem o mais interessante. Coloca lá na tela para os irmãos analisarem. Capítulo 24, verso 1. Vamos lá. Verso 1. Que a irmã escolheu aqui, depois a gente volta. Aqui vocês sabem que Jesus, ele ia saindo. Jesus gostava de passear. Jesus era homem de Deus, Jesus era o escolhido, mas tem uma coisa que nós podemos analisar, que Jesus Cristo, ele era um ser humano que gostava da natureza, ele tinha um momento de orar, ele tinha um momento de pregar, ele tinha um momento de dormir, ele tinha um momento de descansar, e ele também tinha um momento de fazer um passeiozinho, porque isso aí é natural de todo ser humano. A gente tem que analisar isso. Jesus Cristo, ele fazia essas coisas, ok? Então, quando você vem para esse capítulo 24, você tem essas questões, como nós estamos pontuando aqui nesta oportunidade. Jesus Cristo, ele vai saindo do templo. Digam comigo, participem comigo, do templo. Bem forte, do templo. Mais forte, do templo. Os judeus não gostavam muito de arte. Eles não eram apreciadores da arte, porque quando eles liam Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim, eles não se dedicavam muito a isso, porque eles tinham medo dessa questão de cometer a idolatria. Então, eles faziam trabalho, mas não eram muito apreciadores, não se destacaram muito na questão da arte. Mas percebam que eles vão levar Jesus para ver a beleza do templo. O maior símbolo do judaísmo, o maior elemento de fé, o maior modelo de nacionalismo de Israel, o que era? É o templo. Vamos, digam comigo, era o quê? Era o templo. Qual é o maior símbolo da nação brasileira? Qual é? Da nação brasileira, qual é o maior símbolo que todo brasileiro demonstra honra, reverência? Qual é? A bandeira do Brasil. Se você atingir, está no direito, se você atingir os símbolos do Brasil, a bandeira, o brasão, quem mais? O hino nacional, você tem os símbolos nacionais, está lá.
Quem fez direito sabe disso. Você tem os símbolos nacionais que devem ser honrados. Se você pegar uma bandeira do Brasil, cuspir nela, pisar nela, você está dizendo que não é um brasileiro. Atingir o templo era a mesma coisa. Vocês sabem que um homem na Bíblia, no Novo Testamento, morreu acusado de pregar contra o templo. Quem se lembra o nome dele? Vamos lá, quem se lembra o nome desse homem? Eu vou ajudar, está lá em Atos capítulo 7. Qual era o nome dele? Pronto, Estevão. Estevão, eles acusaram ele de pregar contra o templo. O templo era o maior símbolo do judaísmo. A maior expressão de glória do judaísmo era o templo. Era o templo. Eles viviam em torno do templo. Em 959 a.C., Salomão construiu o primeiro templo. O primeiro templo tinha uma glória extraordinária. Trazia a atenção de todos. O segundo templo foi construído. Nós sabemos que esse templo de Salomão, ele foi destruído em 586 por causa do pecado. Deus destruiu todo esse templo. Mas Zorobabel, ele vai reconstruir o segundo templo. Zorobabel vai reconstruir o segundo templo. Quando ele reconstrói o segundo templo, nós podemos analisar que vem Herodes em 20 a.C. até 64 depois de Cristo, e ele constrói, aliás, ele embeleza o terceiro templo. Quando um soldado romano, contrariando o general Tito, ele entrou no templo e tocou fogo no templo. Olhem para cá para vocês entenderem o mistério. Tocou fogo no templo. Tocou fogo no templo. Mas antes desse soldado tocar fogo no templo, Jesus estava vendo a beleza do templo. Aí ele estava e os discípulos chegaram. Cada pedra tinha aproximadamente 4 metros. Era uma coisa extraordinária. E eles disseram: tu estás vendo, Jesus? Tu estás vendo o templo? Que beleza, que glória! Jesus olha para eles. E o que Jesus diz para eles? Coloca aí, ó. O que Jesus diz para ele? Olha aí, tu estás vendo? Para bem, deixa bem aí. Diga comigo, volta lá, meu filho, volta lá. Diga comigo só essa última parte. Para lhes mostrarem, vamos lá? Para lhe mostrarem o quê? Diga isso bem forte, mostrarem o quê? A estrutura. Olha Jesus, olha o nosso símbolo, olha a nossa glória. Olhem para cá. Olhem para cá para vocês entenderem o tanto de história que tem no templo. Eles passaram a idolatrar o templo. Eles passaram a girar tudo em torno do... Jesus olha para eles e diz assim: eu quero dizer para vocês, em verdade eu vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja o quê? Derrubada. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles pararam e disseram: que loucura é essa de Jesus? Ele está falando do nosso maior símbolo. Ele está falando do nosso maior patrimônio. E Aderlê, você criou o tema, entregues a... Então deixa eu te dizer esta noite, não pode ser entregue à morte que é apaixonado pelas artes do mundo. Quem quer fazer missões, mas ama o mundo e a arte e essas belezas, não vai. Quem quer fazer missões, mas tem a vida como seu maior patrimônio, não vai. Você fica: ai, mãe, a minha unhazinha, porque eles podem arrancar com um alicate a tua unha por causa de Jesus. Eles podem arrancar teu pé por causa de Jesus. O que tem de missionários mutilados, cortados, língua arrancada. Então olha para cá, crente apaixonado pela estrutura dessa vida não vai fazer missões. Vocês podem observar que nós temos poucas pessoas apaixonadas por missões, porque são iludidos. Aí é como diz o Lorival Freitas: quando chega a Copa, põe um telão no terreiro, grita: eu sou brasileiro. Mas você não vê um crente pegar um telão desses que assistem jogo e grita e vibra pela seleção. Ele pegar um telão de vontade própria na casa dele, botar no meio da rua e gritar: eu sou cristão.
Ele botar uma pregação, ele espalhando. Agora, quando é esse nacionalismo deles, ele bota uma camisa, não é assim? Tem irmão aí que a gente bota uma camisa aqui de uma festa do Neemias, ele nem liga. Agora, na hora que é o jogo da seleção, ele faz questão. Aí compra várias, a verde, a azul, não é assim? Aí ele anda estampado. Brasileiro. Tu é cristão, rapaz, tu tem que lembrar que tu és cristão, tu tem que levantar a bandeira de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você for apaixonado, olha para cá, irmão, deixa eu te dizer, crente que ama esse mundo, crente que é apaixonado pela estrutura desta vida, ele nunca vai fazer missões, porque ele tem paixão por esta vida, é apaixonado pela sociedade. Irmão, tem tanto crente que eu fico pensando, ele é louco, eu tenho que ter amizade com a fulana de tal, porque ela é da elite. O fulano de tal é da elite. Enquanto é da elite, ele está morrendo sem Deus e você não está fazendo nada. Quando pegaram Jesus, Jesus poderia ter dito: oh, que glória, esse é o nosso patrimônio, essa é a história de Israel. Esse templo foi levantado, o primeiro por Salomão, o segundo por Zorobabel. Aqui tem uma história linda. O templo substitui o grande tabernáculo, porque foi no Monte Moriá, Gênesis 22, que Deus disse a Abraão: não mate teu filho. Foi nesse monte que ele levantou, foi levantado o grande templo. Nossa história, nossos hinos, nossos símbolos, nossa pátria, nossa glória. Aí Jesus chega e acaba com a festa. Não é assim? Jesus chega e acaba com a festa deles. Está vendo, Jesus? Eita. Nosso templo. Eu já estou nesse vocal há 30 anos e não saio. 30 anos sem fazer missão. 30 anos sem falar de Jesus. 30 anos sem estar pronto para morrer pelo Evangelho. 30 anos sem abrir a boca e dizer que Jesus é o Senhor. Jesus chega e acaba com a festa. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Eu acho tão lindo isso aqui porque se cumpriu. O imperador Juliano foi tentar reconstruir e ele foi tirando pedra sobre pedra. A Bíblia se cumpriu do que Jesus disse. Você pode crer nessa palavra. Aonde é que está o templo hoje? Me mostre aonde está o templo. Onde é, irmão? Me diga aí onde é que está o templo hoje. Me diz. A glória de Israel, o símbolo de Israel, onde é que está hoje? Hein? Falei aí vocês que entendem de história, são estudiosos. Hoje tem lá a mesquita de Al-Aqsa. No local onde era o templo, não tem o templo. No período da grande tribulação, o templo vai ser levantado. E sabe quem é que vai sentar nele? O anticristo, o diabo. E vai botar todo tipo de adoração. Mas eu estou aqui para dizer esta noite a primeira verdade: quem está entregue à morte. Porque se tu amar, como é que tu vai para a missão? Aí se tu olhar, oh, minha meninazinha tão linda, eu não posso ir para a missão que vão matar ela. É só com um bebezinho. É linda. Pegaram a felicidade. Pegaram a criança. Mataram. Mataram a mãe, mata filho, mata pai. Jesus disse em Mateus 10, por minha causa, quem vão entregar vocês são os próprios parentes de vocês. Vocês serão levados aos tribunais, vai ter traidores no meio de vocês. Vocês sabiam que teve cristão que entregou cristão ao imperador? Mas Jesus disse, mas não temais, porque vocês serão levados aos tribunais. Eu estarei convosco e o meu Espírito vai falar na boca de vocês. Oh, aleluia. Eita, irmão, é negócio sério. Não é assim? Eu ouvi aqui um pregador, o pastor Norval, ele dizendo que ele foi para o Dallas, voltou do Dallas e foi trabalhar numa selva com índios. E aí ele disse, meu Deus, a mulher dele disse, meu bem, como é que vamos criar esses meninos? E tem cobra demais, não é assim? E tem cobra e tudo. Ele disse, pois é, minha filha, mas nós somos chamados e Deus é quem cuida. Pronto, ele disse, quando deu fé, viu o menino brincando com cobra, brincando com tudo. Até as cobrinhas viram brinquedo para o menino.
de missionário. É assim, tudo vira brinquedo, porque quem é chamado não tem a sua vida como preciosa. Porque é o seguinte, você está aqui, olha, aí a Derlê sabe disso, foram 20 anos, não é isso? Lá fora, você já imaginou deixar o convívio dos irmãos, da família, o churrasquinho, a amizadezinha, terminou o culto, Coca-Colazinha, churrascazinho, vamos na casa da querida, não é assim? Vamos na casa do querido. Vamos assistir um filme de Jesus, pipoca no cinema. Rapaz, bota a tua vida para morrer por nome dele. Se você se estruturar nessa belezinha desse mundo, tu não vai para lugar nenhum. Jesus acabou e a Derlê foi com isso. Esse teu tema é importante. Por quê? Porque entregue à morte, Paulo diz, nós somos entregue à morte o dia todo. E somos levados como ovelhas para onde? Para o matadouro. Está pronto para morrer por ele? Me diga se tu está pronto. O irmão agora disse para mim, pastor, nós tomando um café. Aí o pastor falando lá, tal, vou aí para um país. Vou citar o nome não, porque é filmado e os irmãos estão me esperando lá. Aí o irmão Aderian disse, nós vamos para lá agora. Ele disse, vixe, se prepare. Se prepare. A mulher dele disse, você está crente, pastor? Eu disse, rapaz, eu sou crente. Né? Eu sou crente. Aí contou cada coisa. Quando terminou, a Aderian disse, rapaz, eu disse, rapaz, nós vamos já. A nossa vida é dele. Nós não vivemos aqui só para dar glória a ele, só para embelezar. Nós temos que provar o nosso amor por ele. E o nosso amor por ele é entregando a nossa vida pelo evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, porque é o seguinte, se você for tentar fazer missões, pensando na tua casa, pensando no teu carro, pensando aqui mesmo no Brasil, olha, tem um bocado de gente querendo fazer missões, mas é pensando em salário. Tem deles que dizem que faz missões se você mudar. Só para um lugar que tem mosquito demais, ele já incomoda. Aqui tem muito mosquito, eu quero ir para um lugar que não tem mosquito. Se coloca, não, aqui é muito perigoso, tem bandido, eu posso morrer aqui. E você foi chamado para quê? Não me chame não, porque vão botar minha vida em risco. Servir a Cristo é chamar a morte. Você está pronto para morrer por Cristo? Se você se apaixonar por essas coisinhas aqui, você nunca vai fazer missões. Colossenses 3, primeiro 2. Se já ressuscitastes com Cristo, o que acontece? Pensai nas coisas que são de cima. De onde? De cima. Então, se você ressuscitou, o que tu quer apaixonado por estas coisas? Jesus disse, gente, discípulos, eu não estou ligando para templo. Isso aqui vai se acabar. A nossa glória não é templo. A nossa glória não é número de crentes. A nossa glória é testemunho de vida. Se tu já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são onde Cristo está onde? Olha o 2, coloca o 2. Olha o que ele diz aí, olha. Diga aí vocês bem forte. Como é a mente de um crente? Como é que diz? Vamos lá. Como é a mente do crente? Aí se tu ficar... Era por isso, irmão, a igreja primitiva vendia tudo, aguardando Jesus, querendo fazer missões. Não ficavam só com a mente nas coisas desta vida. Negócio sério. Isso aqui vocês... Essa mensagem aqui minha hoje não dá para o mundo não, assim, para fogo, para poder, porque... Está te chamando, é para a morte? Quem aqui quer morrer? Nenhum de vocês quer morrer. E aí a irmã botou, foi o tema, entregue à morte. Mas como diz John Stott, se você não estiver pronto para morrer por Jesus, você não é discípulo. Você não é discípulo. Lamentavelmente, se você estiver aqui, só pensando nas coisas desta vida, você não é discípulo. Por isso que Jesus disse assim, vocês estão encabulados com essa estrutura? Vocês estão ligando é para templo?
Quando eles disseram, Senhor, qual é o tempo que tu vai restabelecer? Está lá em Atos 1, 6, 7. Ele diz, não compete a vocês estarem com essas coisinhas. Vão evangelizar. Vão ganhar almas. Então, ouçam bem. Sabe o que vai acontecer com essa terra, com tudo que tem aí? Se vocês analisarem, coloca aí na tela, meu filho. 2 Pedro, coloca aí para eles. 2 Pedro 3, 7. Vamos lá. Olha o que vai acontecer com tudo que tem na terra. Como é que diz aí? Lê aí, ajude aí, para me poupando aqui a garganta. Olha o que vai acontecer com a tua casa, o que vai acontecer com a tua fazenda, o que vai acontecer com a tua chácara bonita, que tu não vem em escola dominical por causa dela no domingo. Olha o que vai acontecer com ela. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Para aí, para onde é que vai? Para o fogo. Para onde é que vai o templo? Para o fogo. Para onde é que vai a terra? Para o fogo. Para onde é que vai a casa bonita? Para o fogo. E o palácio bonito? Também para o fogo. Tudo vai para o fogo. Irmão, é bom servir a Jesus. É bom servir. Hoje de manhã, eu lá na UTI, são 10 leitos. E eu passei por cada um. Oh, irmão. Passei por cada um. Olhando cada um. Sem responder nada. Aí pronto, ali tem gente de todo jeito, tem gente que tem casona, tem gente que tem tudo. Está valendo nada. Diga para Jesus, a minha vida é tua, Senhor. E eu não sou apaixonado por nada desta vida. Tudo vai para o fogo. Essa casa, minha irmã, que tu é apaixonada, é louca por ela. Esse teu emprego que tu é louca. Se me tirarem desse emprego, eu morro. Tu vai morrer de qualquer jeito. Mas o melhor é morrer em nome de Jesus, que tu tenha salvação. Se tu morrer só pelo teu emprego, tu perdeu a vida, não é assim? Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Olha aí, termina aí, pastor Wagner. Vai tudo para o fogo, como é que diz? Olha aí, vai tudo para o fogo. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pronto, os homens ímpios vão se perder. Então a primeira coisa, se você quer fazer missões, você só pode se não estiver apaixonado pelas coisas do mundo. Lá em Lucas 17, 32, Jesus diz assim, lembrai-vos da mulher. A bichona era só apaixonada por Sodoma. Ela se apaixonou tanto. Eu não posso deixar. E os anjos agarrando na mão dela. Vamos embora, mulher. Não. Eu sou apaixonada. É assim. Tem irmã aí que não fala de Jesus nem que mate. Mas não falta uma academia. Tem irmã aí Jesus, que ela não fala de Jesus nem que mate. Mas ela não falta ao shopping com as colegas para beber um café. Viva esta vida com Jesus Cristo, se entregando a Ele, fazendo a obra dEle. Filipenses 3,20 diz, a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pronto, então Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele faz, é que Ele não está ligando para as estruturas. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso apreciar um belo quadro de arte? Pode. Eu não posso dizer que eu não posso ir para a academia? Pode, não estou dizendo que é problema. Eu não posso apreciar a natureza? Pode. Agora, você não vive só para isso. Você tem que entender que a sua vida tem que ser morta, tem que ser entregue para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos lá em último lugar para encerrar aqui o texto. Então, esse texto, Jesus coloca, olha aí, já está aí. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja. Agora, coloca o versículo que segue, verso 3. Aí os discípulos chegaram e disseram, Jesus estava sentado, aí eles chegaram, Jesus, tu deixou assim a gente triste, que aí tu disseste que vão derrubar o grande templo, mas aí o Senhor deu uma esperançazinha para nós. Quer dizer que aí, derribando o templo, tudo, é que vai começar o reino messiânico? É a promessa do reino? Aí Jesus disse, não é assim não. Antes que venha, antes que venha, crise religiosa, falsos profetas, crise no sistema universal da natureza, terremotos, pestes, guerras, conflitos. Aí ele diz que vai ser tão pesado o conflito. Olha isso aqui, irmão. Vai ser tão pesado, vai vir uma crise aí de peso tão grande. Coloca o verso 12, meu filho, só para os irmãos terem uma ideia. Verso 12. Vai ser uma perseguição tão grande, o pecado, irmão, olha para mim aqui que eu vou dizer uma coisa para essa igreja. O pecado vai aumentar tanto nessa terra, ouçam aqui vocês,
O pecado vai aumentar tanto em São Luís, vai aumentar tanto nessa terra, que vai invadir essa igreja, vai invadir todas as igrejas do Brasil, todos os cenários. A imoralidade vai ser tão grande, que Jesus diz que por causa disso, o que vai acontecer? O amor que você diz, vai vir um negócio aí, aguarde que eu estou te dizendo aqui não é profeta de internet não, e nem de YouTube. Vai vir uma crise aí tão grande, uma crise moral, que ele já está começando. Eles já estão pedindo para tirar a Bíblia das escolas, pedindo para tirar crucifixo da escola. É só o começo. Vai vir uma crise tão grande, que Jesus disse que o amor de muitos vai esfriar. É aí que entra, e você está pronto para o quê? Aí se vocês analisarem a Bíblia, olha o verso que se segue, olha o que ele diz: mas aquele... Eita glória, quem glorifica a Deus? Mas aquele que perseverar até o fim. Pastor Ziel, qual é a maior prova de que o crente é espiritual? Não é quando ele pula aqui não, não é o que faz o treme-treme. Você vai saber nessa hora aí. Pode botar faca, pode botar revólver, pode queimar a Bíblia, pode falar de nós, pode prender, pode tentar matar, mas nós vamos continuar abrindo a boca e dizendo: somos servos de Cristo. Uma irmã disse agora para mim aqui, preocupada comigo: pastor, eu oro tanto a Deus que tem hora que o senhor fala cada coisa. E eu disse: minha santa, mas eu não posso deixar de falar. Ore por mim, para Deus me dar graça e aguentar o que vier. Eu só peço estrutura, porque o negócio já está começando. O negócio está começando. E aí eu estou achando é bom. Sabe por quê? Porque não saber quem é quem. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, é bom que essas coisas aconteçam para que a gente saiba quem é quem. Saiba quem é quem, não é assim? Porque tem muito que estão engravatadinho, todo bonitinho, mocinha, rapazinho, pronto, nós te adoramos. Aí a faca vai já te cortar. Aí não vamos saber se tu adora ele mesmo. Quem perseverar até, vamos lá, quem perseverar até, eu li um autor que disse que a maior prova de uma conversão verdadeira, de uma crença verdadeira, é aquela que você vai até o fim. Deus disse para Daniel, capítulo 12, verso 13: tu, porém, vai aonde? Vai até o fim. Apocalipse 2:10, olha aí na tela: ser fiel até onde? Pronto, quem está preparado aí para dizer, pode vir, quem está preparado? Para aí, é só se tu estiver preparado. Pode vir, pode mandar vir, pode vir faca, pode vir tentar acabar com minha fé. Tu tá preparado? Olha o tema da irmã: entregue à morte. Jesus disse que vai vir uma crise aí tão forte que os confessionais, os que dizem ser crentes, vão esfriar na fé e vão negar. Só que tem uma coisa: Deus nunca deixa na terra, Ele nunca fica na terra sem fiéis a Ele. Tem uns que vão perseverar. Não temas coisas que hão de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, e vocês vão ter uma tribulação de 10, mas ser fiel até... Pronto, coloca aí na tela só os 2 pontos, eu finalizo aqui com esse resumo para vocês. Primeiro, entregues à morte. Refere-se àqueles que não estão presos às estruturas das coisas deste mundo. Se o teu amor pelo mundo é mais forte do que o evangelho, você não está pronto para morrer por Jesus. Se o teu amor, a estrutura física bela, te atrai mais do que a Cristo, como a mulher de Ló, você não está pronto para ser entregue por Jesus. Se esse mundo te embeleza, se esse mundo te atrai, se esse mundo te alicia, você não está pronto. Nós temos que apreciar, nós temos que olhar, nós temos que viver, mas nada que nos prende, porque nós já temos um amor maior no nosso coração, que é o amor de Cristo Jesus. Em segundo lugar, entregues à morte, não temem ao ódio dos homens e nem dos perversos. Olhem para cá. Se você sabe que é de Cristo, você não tem medo de nada, nem do ódio do mundo. Vocês se lembram que Estevão, o pessoal
pegava ele, e aí quanto mais falava, a Bíblia diz que com mais autoridade ele dava e não conseguiam vencer. A Bíblia diz que eles rangiam o quê? Os dentes. Aí dava pancada, e eles pensavam que o Estevão ia se zangar. Eu amaldiçoo vocês em nome de Jesus, eu já botei teu nome. Não, Estevão abre a boca e grita: perdoa-lhes. Quando Paulo viu aquela cena, ele com as vestes de Estevão nas mãos, ele disse: que crença é essa? Que mistério é esse? Sabe por que ele não parou mais com a perseguição? Porque ele pensou assim: se só um deles tem uma fé tremenda dessa, imagine 10. Irmão, se eu tivesse aqui 10 crentes como Estevão, nós estávamos arrasando esse bairro aqui todinho. Só precisava de 10, como Estevão. Mas doido para morrer mesmo por Jesus. Então está aí, não teme o ódio do homem. Nós não tememos cara feia, nós não tememos ódio. Nós não tememos quem ataca a Bíblia, quem nega a Bíblia e quem nega a fé, porque nós sabemos que quem nos deu a vida foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Falemos de Jesus. Coloca aí João 15, 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então está aí, medite nisso nesta noite. Essa é a mensagem missionária, missiológica. Pronto. Olha o que Jesus disse: lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo, como é, irmãos? Mais do que o... E o que diz? Se a mim me perseguir, o que acontece? Aí tem só crente: Jesus não me deixa ninguém me perseguir. Aí tu é melhor que Jesus, hein, bonito? Porque Jesus foi perseguido, não foi? Também perseguirão? Se guardaram a minha palavra, também guardarão? Agora, olha o que diz João 16, 2. Coloca aí, João 16, 2. Olha isso aqui, gente. Quem estudou história, olha o que acontece, sabe disso? Expulsava os anjos da sina por causa de Jesus. Vem mesmo a hora em que qualquer que matar um de vocês, quem era um homem na história que fez isso dizendo que estava fazendo um serviço para Deus? Sim, na história nossa aqui, que ele até teve influência aqui no Brasil. Bem facilzinho. Ele era um padre, ele era de uma ordem católica, e que ele... Não, ele veio de fora, criou-se uma ordem na igreja católica, naquela época, e esse homem vinha para cá também. Ele perseguia crente, perseguia pessoas que falavam desde a reforma, e eles matavam e diziam que estavam fazendo um serviço. Não, para Deus. Quem se lembra do nome dele? Só vou dizer o último: Loyola. Pronto, já disse. Pronto, Inácio de Loyola. Ele fazia isso e dizia que estava fazendo um serviço para há muitos como Paulo, que vão nos matar. Olhe para cá, igreja, olhe para cá. O que a sociedade moderna está dizendo hoje? Se prepare, olha o que eu estou te dizendo. Eles estão dizendo que o atraso dessa humanidade, o atraso do Brasil, são os crentes, que andam privando os outros de terem felicidade, de viverem da forma que querem, com essa história de Bíblia, atrapalhando. E está na hora de varrer esses crentes da face da terra. Se preparem. Mas uma coisa eu sei: muitos vão fraquejar, muitos vão negar, mas muitos vão continuar de pé, perseverando até a morte. E nós vamos seguir em frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. A mensagem foi forte, mas era a proposta da Secretaria de Missões, não era isso, Adelê? Essa era a proposta. E eu não tenho como falar outro tipo de missões a não ser essa. Porque eu não me lembro de um missionário que foi lá para fora e voltou rico. Eu não me lembro de um missionário que foi lá para fora e voltou bonzinho. Um me disse aqui, aquele pastor que pregou aqui, ele disse que pegou mais de 30 malária. Não é assim? E aí, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: vamos pedir a graça de Jesus. Lá em Teresina, eu tenho um amigo, o meu Nascimento, que ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que sabia que Cristo amava ele, de verdade. Agora ele diz: mas eu não sei se eu amo a Cristo de verdade.
E eu dizia, mas irmão, por que o senhor diz assim? Ele disse, não, eu sei que Cristo me ama, que Ele entregou a vida. Agora, será se eu tenho um amor de também sofrer por Ele? Tu tem esse amor? Tu tem esse desejo? Por isso que o Silvan Santos canta, Deus está procurando um homem com quem possa contar. Deus procura uma mulher ou mesmo uma criança para que Ele possa usar. Sai da caverna, Deus te chama. Ninguém vai matar você. Se levanta e siga em frente. Profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. Coloque a mão no seu coração. A minha oração hoje, a minha oração agora, é para que Deus me dê, tanto a mim como a você, uma fé e uma estrutura que nós possamos aguentar o que vai vir aí. Aleluia. E se Deus falou com você esta noite, eu quero que você saia desse cristianismo de aparência, de fachada, e viva o verdadeiro cristianismo. Querido Deus, sabemos que o Senhor nos amou de verdade. E a Bíblia diz em Romanos 5:8, Deus dá prova do seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus deu a vida por nós. Eu quero te pedir agora que o Espírito de vida em Cristo Jesus esteja em nós, nos fortalecendo, Senhor. Que nunca venhamos negar o Teu nome, que nunca venhamos negar a fé em Ti, que jamais venhamos a ter medo e ser covarde para não falar no Teu nome e exercer a fé verdadeira em Ti. Fala com cada crente aqui esta noite. Nós estamos pregando essa verdade porque o Senhor quer que vivamos um evangelho da verdade. E em nome de Jesus, fortalece agora, Pai, cada irmão aqui esta noite. Quem está fraquinho, quem está, ó Deus, com medo, Jesus, enche do Teu poder agora. Enche da Tua graça agora. O Senhor vai te fortalecer, meu irmão. O Senhor vai te fortalecer, minha irmã. Ele vai te dar a alegria da salvação. E quem tem a alegria da salvação não teme a nada. O Espírito de vida está dentro de você. O Espírito de Cristo está dentro de você. Aviva esse homem, aviva essa mulher, aviva esse jovem, aviva essa irmã, Senhor. Nós somos entregues a mortes por causa do Teu nome, mas estamos aqui pedindo a Tua graça, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Podeis sentar. Nós já vamos encerrar. Cadê os irmãos que vão cantar aqui? Vamos lá. Vamos só adorar a Deus. E coloque essa palavra no seu coração. Aleluia. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com fé. E deixa o Senhor te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te abençoar. Quem crê nesse poder divino de Jesus Cristo, na força dele, quem acredita, diga glória a Deus. Agora eu vou te dizer, você não vai temer nem a morte, você não vai temer o diabo, você não vai temer o inferno, porque o poder de Cristo está dentro da tua vida. Logo após esse louvor, nós vamos convidar a primeira pessoa que deseja aceitar a Cristo, que deseja se reconciliar e ser um instrumento nas mãos de Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Cantemos ao Senhor Jesus, agradecendo por este domingo tão abençoado e sabendo que basta somente uma palavra do Senhor Jesus. Nós somos renovados, somos abençoados, somos estruturados na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.